Oi, como prometido, esse aqui é uma gravação onde eu dou dicas para poder resolver as questões da lista. Para você responder a questão número 1 da lista, eu sugiro que você entre aqui nesse vídeo, um Red de Física, primeiro ano letivo 2021-2, vai direto para o minuto 11 minutos, e aqui a partir desse minuto 11 eu explico o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial. Componente de um vetor. Bom, tem em uma das aulas que eu produzi, eu falei sobre as componentes de um vetor, né? Bom, para que servem as componentes de um vetor? O que é uma componente de vetor? Um vetor é muito comum que eu represente vetor em um plano cartesiano ou um plano XY. Na física, esse plano cartesiano a gente chama de sistema de referência. Ele é algum ponto do espaço. A origem, aqui é a origem, né? Ele é... Aqui é a origem, e aqui essa origem é algum ponto do espaço. Esse vetor V, quando eu... E aí eu escolho aqui um vetor V aleatório. Quando eu tenho esse vetor e eu sobreponho esse vetor sobre o meu sistema de referência, eu consigo estabelecer suas componentes. O que são suas componentes? O vetor, quando ele é posto sobre um eixo de referência como esse, como um sistema de referência como ele vai produzir uma projeção sobre esses eixos. Projeção é como se fosse uma sombra, tá? Essa projeção a gente chama de componente de um vetor. Então essa aqui é a componente vertical do vetor V e essa aqui é a componente horizontal do vetor V. Também chamada de componente X e componente Y. E aí o vetor V pode ser representado como a soma do vetor X, que está todo ele sobre o eixo X, e, e esse aqui, que é a componente vertical, todo ele sobre a componente sobre o eixo Y. Às vezes eu tenho um vetor que ele é assim também, ó. Né? E aí as componentes desse vetor, vou chamar esse vetor de F, e as componentes desse vetor é construída assim, ó, são construídas assim. De uma maneira bem parecida. E aí, aqui estão as componentes desse vetor F, verde, né? Então essa aqui é a componente horizontal do vetor F. E essa aqui é a componente vertical do vetor F, que eu vou fazer aqui assim. Beleza? Bom, só para algumas dicas aqui, né? Como esse vetor ele está apontando para os valores positivos de x, então esse vetor, o módulo desse vetor, né, a intensidade desse vetor, ele pode ser construído assim, ó. Eu falei há alguns momentos que esse vetor ele pode ser construído assim, digamos que é um valor positivo k vezes o vetor unitário i. Enquanto aqui nesse caso aqui, o vetor fx pode ser construído assim, ó, um valor, sei lá, menos m vezes i. Esse menos é porque ele aponta para a esquerda e esse mais é porque ele aponta para a direita.
No caso da componente vertical do vetor f, ele fica assim, ó. NJ positivo, porque ele aponta para cima. E no caso do vetor v, parecido também. Eu vou colocar aqui QJ. E é por isso que ele é positivo. Bom, esses aqui são as componentes, né? Do vetor f. E essa aqui são as componentes do vetor v. Então tá aqui a dica da questão número 1. Vamos para o segundo exercício. Na figura 1, estão desenhados eixos perpendiculares, eixos y e x. O vetor f representa um deslocamento de uma formiga saindo da origem O até o ponto P. O vetor f forma o ângulo θ em relação ao eixo x. Determine o módulo das componentes fx e fy, das componentes fx e fy de f em função do ângulo θ e do módulo f. Aqui a gente tem algumas essa questão ela pode ser resolvida de duas maneiras. Ou você. Não, deixa eu ver. De uma maneira só. Acontece o seguinte: ele pede para calcular o módulo das componentes fx e fy. Bom, eu expliquei para vocês que existem dois jeitos de calcular módulo de vetores, né? Ou eu pego, por exemplo, digamos que eu tenho um vetor f, que é a soma das suas componentes horizontal com a sua componente vertical. Isso aqui, se eu quiser calcular o módulo do vetor f, eu tenho que aplicar teorema de Pitágoras. É... E aí, se eu quiser, por exemplo, calcular o módulo de fx, eu faço assim, né? Eu isolo ele aqui dessa equação de cima. Mas aí você percebe que é impraticável, né, eu aplicar isso, né? Porque às vezes eu não tenho o valor de fy. E existe outra maneira de calcular o módulo de fx, usando trigonometria, aquelas funções trigonométricas. Como a gente faz isso? Você perceba aqui que esse comprimento aqui é exatamente o mesmo comprimento do vetor fy. E esse comprimento aqui é exatamente o mesmo comprimento do vetor fx, que é exatamente o vetor fx. Então ele quer que você calcule o módulo fx e o módulo fy, todos eles em função de f e θ. Como a gente faz isso? Deixa eu trazer aqueles vetorzinhos para cá, né? Então eu tenho aqui o vetor fy, o vetor fx. Então aqui está o fy, aqui está o fx e aqui está o vetor f, que é a soma, né, do vetor fy com fx. Está aqui o vetor f.
E aí a gente tem um ângulo θ aqui, né? Bom, então a gente lembra, em um dado momento eu falei o seguinte, que seno de θ é igual cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Isso aqui é a mesma coisa que pegar o módulo do vetor f, o módulo do, do vetor fy e dividir pelo módulo do vetor f. Se eu isolar fy, eu tenho o módulo da componente y de f em função do módulo de f e do ângulo θ. Então esse aqui é um pedaço da resposta. E aí eu tenho também que cosseno de θ é a mesma coisa que eu pegar cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. O cateto adjacente é o cateto que faz parte do ângulo θ, que é fx. A hipotenusa é f, isolo fx. Eu tenho fx, que é o módulo da componente módulo da componente horizontal, em função do módulo do vetor principal e do ângulo que esse vetor principal faz com o eixo x. Então tá aqui ó, outro pedaço da resposta. Vamos para a questão 3. Aqui na questão 3 a gente vai usar a lei dos cossenos na forma da física, né? Como iremos usar isso? Como iremos usar isso? Deixa eu trazer aqui a... Bom, aqui, só um reforço, a gente pode fazer o seguinte. Módulo do vetor A pode ser representado assim também, tá? Mesma coisa para B e so on, né? Então todos esses aqui são módulos, né? Valores, representações de módulos, né? Representações de módulos. Ok. A lei dos cossenos na versão da física, ela diz o seguinte, que o módulo do vetor a ao quadrado é igual ao módulo do vetor b ao quadrado, somado com o módulo do vetor c ao quadrado, mais duas vezes o módulo do vetor b, módulo do vetor c, cosseno do ângulo entre eles, que eu vou colocar θ aqui, onde θ é o ângulo, menor ângulo, né? Menor ângulo entre os vetores b e c. Correto? Que ângulo é esse, né? Que ângulo é esse? Aqui vem a dica. Você percebe que esse 60 graus aqui, ó, em vermelho, é o ângulo que o vetor B forma em relação ao eixo X. E esse 60 graus em azul é o ângulo que o vetor C forma em relação ao eixo X e ele está no segundo quadrante. Se eu somar esses dois ângulos, dá 120 graus. E aí você aplica aqui você aplica a fórmula,
Aí existem dois caminhos para você calcular o cosseno de 120. Ou você vem aqui nesse site chamado Wolfram Alpha, escreve cosseno de 120, aperta OK e você tem o resultado aqui, menos meio. Ou você usa a calculadora mesmo, ok? Então tá aqui a dica da questão 3. Vamos para a questão 4. Como iremos resolver a questão 4? A dica já está dada em um vídeo, já selecionei esse vídeo, mas vamos dar uma reforçada aqui, né? Existem duas maneiras de determinar o módulo dessa componente fx aqui. E ele está perguntando por que essa componente ela é negativa. E basicamente ela é negativa por uma convenção. E essa convenção ela pode ser encarada de duas maneiras também. A primeira maneira é o seguinte. Quando você observar aqui, eu vou deixar esse desenho aqui em destaque. Já vou colocar a dica aqui também. Ou eu uso esse ângulo, que seria uma maneira, ou eu uso este ângulo aqui, ó. Vou chamar de alfa. Nessa maneira do ângulo alfa, então eu vou usar usando alfa. Nessa maneira aqui, eu vou calcular. O que ele está pedindo mesmo? Cálculo das componentes, não é isso? Tá, vamos lá. Nessa maneira aqui, a gente vai simplesmente encarar esse aqui como se fosse um triângulo, né? Um triângulo retângulo. Esse aqui é o cateto adjacente. Então, se eu pegar, ó, o pulo do gato aqui, ó, menos o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa, eu vou ter cosseno do ângulo alfa. Se eu isolar a componente x do vetor f, que é fx, eu vou ter menos f vezes cosseno de alfa. Eu já vou explicar por que é negativo aqui. Se eu fizer a mesma coisa para fy, aqui é positivo, na verdade, né? Então, fy, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, essa razão a gente chama de seno do ângulo alfa, né? Esse comprimento aqui é exatamente o mesmo desse comprimento desse vetor. E esse lado aqui é oposto ao ângulo alfa. Se eu isolar fy, eu tenho f vezes seno de alfa. Aqui estão as componentes de fx e fy. Por que essa componente fx, então aqui o item 2, né? Porque fx é menor que zero? Pelo seguinte, por convenção. Por convenção a resposta, né? Tudo que vai para a direita, então a convenção diz o seguinte, tudo que vai para a direita é positivo, e tudo que vai para a esquerda é negativo. Existe também outro tipo de convenção. Que convenção é essa? Vamos pegar aqui... Nossa senhora. Quero nem... Enfim. Ai, ai. Já apagou o que estava escrito lá? Então vocês lembrem aqui que existe uma convenção que é o seguinte. Quando eu vou medir um ângulo de um vetor em relação ao eixo x, eu sempre vou medir assim, ó, crescendo no anti-horário, né, até chegar aqui. Então é sempre no anti-horário. E aí, esse vetor f é um outro tipo de convenção, né? Esse vetor f, ele tem um ângulo, esse ângulo θ rosa aqui, né, em relação ao eixo x, e esse ângulo com certeza é maior que 90 graus e menor que 270 graus, né? E também fica claro também de perceber, né, que
também é menor que 180 graus. E aí, se a gente aplicar o mesmo procedimento que a gente fez para poder encontrar a componente do vetor fx aqui, a gente vai encontrar, né? Então, usando a segunda maneira, usando θ, né? A gente vai ter o seguinte, que f de x é igual a f cosseno não, é seno, né? Cosseno de θ. E f de y é f seno de θ. Então, essa aqui é a resposta do item I, né? Então, essa aqui é a resposta do item I, usando o ângulo θ. Por que? Aí tem a pergunta, né? Por que f de x é menor que zero? Pelo seguinte, quando peraí. Porque cosseno de θ é menor que zero quando θ for maior que 90 graus e menor que 270 graus. Esse é o porquê. Ok? Logo, a gente tira também uma outra conclusão aqui, ó. Se esse fx... Se essa representação de fx está correta e essa representação de cima também está correta, então eu posso igualar essas duas representações, né? F cosseno de θ é igual a f menos f, né? Cosseno de alfa. Logo, cosseno de θ é igual a menos cosseno de alfa. Sabendo que θ mais alfa, deixa eu ver aqui, valem 180 graus, né? Sabendo que θ mais alfa igual a 180 graus. Se você não concorda comigo, a gente usa aqui o programinha. Digamos que θ valha... Digamos que θ vale 95 graus. E por consequência, alfa vale 85 graus. Quanto vale cosseno de 95 degrees? Aproximadamente 0,09. Aproximadamente 0,09 menos, né? E o 85 vale aproximadamente... Vamos escrever aqui agora. Aproximadamente 0,09. Né? Então é real, né? Essa declaração aqui é real. Né? Porque olha só, vamos colocar no lugar de 85. Esse aqui é o cosseno de 95 aqui, né? Então vale menos 0,09. Agora vamos colocar o negativo aqui do cosseno de alfa. Quanto que vale cosseno de alfa? 0,09.
a igualdade é verdadeira, né? A igualdade é satisfeita. Aqui eu vou dar algumas questão aqui na questão 5. Como que a gente faz a questão 5? Aqui na questão 5, eu só vou pegar, vou fazer alguns exemplos só, não vou fazer todos. Eu tava com tudo pronto, mas eu perdi o material que eu tava produzindo. E aí eu tô fazendo tudo de novo e eu tô bem desanimado. Bora lá então. Ai, ai. Deixa eu resolver esse aqui, o item A. É... O que que ele pede? Ele pede que a gente faça essas. é, Ele pede que a gente faça essas somas vetoriais aqui, né? Então são vetores, né? E aí o exercício pede: represente o vetor soma dos seguintes vetores esboçados na imagem da figura 4. Né? Então tem que somar cada um desses vetores, correto? Então aqui vale x. E aqui vale y. Então aqui é x, vetor x, e esse aqui é o vetor y. E aí a soma é o que a gente já falou, né? Já falou como fazer, né? Um entra na bundinha do outro, depois que um entra na bundinha do outro, a gente liga a bundinha do primeiro com a seta do segundo, e aí a gente tem a soma aqui. E aqui esse é o vetor x mais y. Isso aqui é a representação geométrica, tá? De vetores. Outro exemplo, eu vou usar esse exemplo aqui, ó. O exemplo E. No exemplo E, eu tenho um vetor E na horizontal apontando para a direita. E um vetor F apontando para a esquerda. E aí eu vou somar um com o outro, né? Tem que somar um com o outro. Só que quando eu for somar um com o outro, eu tenho que fazer isso aqui, ó. E como o vetor E está apontando para os valores positivos do eixo vertical, do eixo horizontal, e F está apontando para os valores negativos do eixo horizontal, o sentido do vetor E é positivo e o sentido do vetor F é negativo. E aí, quando eu somo um com o outro, eu tenho que fazer assim, ó. Isso aqui é representação algébrica, né? De soma ou subtração, enfim. Como fica essa representação na representação geométrica? Fica assim, ó. Deixa eu ver como fazer aqui.
Então isso aqui é E menos F. Essa aqui é a representação geométrica, né? Essa aqui também é representação geométrica. Ele fica menorzinho, né? É como se eu tirasse um pedacinho. É como se eu tirasse um pedacinho desse vetor E, um pedacinho do tamanho do vetor F, né? É esse o significado. Então essa aqui é a representação geométrica. Efetua as operações abaixo na representação geométrica, ou seja, esboça o vetor resultante das diferenças postas lá embaixo da figura 5. Não se esqueça de multiplicar menos 1 o vetor V1. Não se esqueça que ao multiplicar menos 1 o vetor V1, ele fica menos V1. O efeito geométrico desse produto é inverter o sentido do vetor, isso é, a seta aponta para o sentido contrário. Bom, então é o seguinte aí. Vocês vejam que esse aqui é o vetor V1 e esse aqui é o vetor V2. Quando eu multiplico esse vetor V1 por menos 1, esse vetor aqui ele muda de sentido. Se ele estava apontando aqui para cima na diagonal, ele agora vai apontar para baixo na diagonal. Deixa eu mostrar os detalhes desse efeito aqui. Questão 6, né? Testando, tudo corretinho. Não quero perder mais meia hora de trabalho. Bora lá, então como fica lá, né? Deixa eu trazer de novo essa figurinha, uma figurinha daqui para lá. Então é um vetor diferença, né? Representado por V2 menos V1. Isso aqui é o item A, né? O item A. Correto. Ok, então isso aqui. Beleza. Então, o que, que eu tenho que fazer aqui, né? Tirar essas letrinhas aqui. Para eu fazer essa diferença, eu tenho que inverter. Ele quer a representação geométrica, né? Para isso, qual é o efeito de multiplicar menos 1 ao vetor V1? É inverter o sentido dele. Ele vai manter a mesma direção, o mesmo módulo, mas o sentido vai ser invertido, né? Então, que direção é essa? O vetor V1 ele está sobre uma direção. Sob, na verdade, né? Sob uma direção. Essa direção aqui eu vou chamar de... sei lá, vou chamar de direção Z. Tanto faz, não tem problema não. Vou escolher uma cor bonita aqui. Então esse aqui é a direção sobre o qual V1 está depositado. E aí agora eu tenho que inverter o sentido desse vetor V1, né? Porque ele vai ser multiplicado por menos 1. Como eu faço isso? Então, aí você vai fazer no seu desenho, né, do papel. Você vai pegar esse valor. E aí eu vou trazer ele para cá. Beleza. Eu trago ele para cá. Ele vai permanecer de tamanho, né? Ou seja, vai permanecer de módulo.
aqui, esse aqui é o vetor menos V1. Ele quer a representação geométrica da soma de V2 com menos V1, correto? Ele quer saber esse valor. Essa aqui é a representação algébrica, né? Mas ele quer a representação geométrica. Então, como vamos fazer? Aqui a gente vai usar a regra do paralelogramo. É um pouco difícil para eu falar essa palavra. Como que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó. Daqui da ponta do vetor menos V1, a gente vai tracejar deixa eu cortar isso aqui. Tá feia essa setinha. Pronto. A gente então vai tracejar. Daqui dessa ponta aqui, a gente vai tracejar um segmento de reta paralelo ao vetor V2. Da ponta aqui do vetor V2, a gente vai tracejar um outro segmento de reta paralelo ao vetor menos V1. O encontro entre esses vértices aqui é onde vai ficar delimitado o vetor resultante, que é o vetor VD. Né? Então, esse aqui é a representação, né? Representação geométrica, que é basicamente o que ele está pedindo. No exercício D, ele pede algo parecido, só que aqui ele vai inverter o sentido do vetor V2. E aí, nesse caso, deixa eu ver, será que eu ainda estou com o Ctrl V aqui? E aí, nesse caso, a gente vai fazer assim, ó. Esse aqui é o item B. A gente vai fazer assim. Permanece, né, os vetores originais, só que agora a gente vai inverter o vetor V2. E aí, como que a gente inverte ele? Usando um esquema parecido. A gente mantém a direção dele, mantém o módulo, mas inverte o sentido. Se o sentido estava para cá, agora ele inverteu para cá. Né? A gente espelha a orientação dele. Ok. Aí traz para cá. Esse aqui é o vetor menos V2. Questão 7. Como nós vamos fazer a questão 7? Qual é a dica aqui que eu dou? Aqui na questão 7 vocês vão ter que contar quadradinhos. Questão 7. Haverá de contar quadradinhos. Correto? Bom, quantos quadradinhos tem aqui no vetor C? 2 quadradinhos. Então, o vetor C é representado algebricamente como menos 2 vezes J. Por que menos? Porque ele aponta para baixo, convenção.
Por que esse vetor unitário j? Porque é o módulo vezes o vetor unitário. Esse j significa que ele está na vertical. B, quantos quadradinhos tem dentro do B? 2 quadradinhos. Então, o vetor B pode ser representado como 2 vezes I. I é o vetor unitário na direção horizontal. Quantos quadradinhos tem aqui na projeção horizontal do vetor A? Ou seja, quantos quadradinhos tem na componente horizontal do vetor A? 2 quadradinhos. Então, isso aqui é a componente do vetor A, né? Correto? Então, isso aqui é componente horizontal do vetor A. Tem quantos quadradinhos? 2. Quantos quadradinhos tem aqui na componente vertical? 3. Então, o vetor A pode ser representado como 2 vezes na sua direção horizontal, mais 3 vezes na sua direção vertical. Determine as componentes A, B e C e A mais B. Para fazer A mais B, a gente faz assim, ó. A mais B mais C. No lugar do A, a gente põe esse valor, 2i mais 3j. No lugar do B, a gente põe 2i. E no lugar do C, a gente põe menos 2j. Então, esse aqui é o vetor A, esse aqui é o vetor B e esse aqui é o vetor C. A gente só vai somar os semelhantes, né? Que nem a gente aprende lá na 7ª série, 8º ano, 6º ano, né? A gente só vai somar os semelhantes. Então a gente põe em evidência o i, 2 mais 2i, e põe em evidência o j, que é 3 menos 2j. Correto? E aí vocês efetuem aqui a soma, vai dar 4i mais j. Então, respostas. Né? Respostas. É isso, estão dadas as dicas aí e obrigado aí pelo comparecimento.